Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão, como eu falei hoje, domingão com apenas 2 vídeos para vocês. Vamos falar muito sobre o nosso glorioso, fazer um resumão das informações para quem ficou ali o dia todo um pouquinho distante do que o Botafogo tem a oferecer em relação ao noticiário, né? Porque domingo a galera não tinha jogo, não tinha nada, tem muita gente que ainda está naquele modo férias, né? Pegando apenas as informações no final do dia, e a gente vai trazer detalhes para os amigos aqui do canal do TF. Tem jogador que está bem próximo de chegar, tem um outro ali que tem uma proposta recusada, mas o Botafogo vai seguir em cima dele. Tem um ídolo que está indo para a equipe do Santos e inclusive fez exames. O Jair chega quando no Botafogo? E o jogador emprestado pelo nosso clube marcou em cima do Flamengo. E também que perdeu nessa estreia do Campeonato Carioca. Então tudo isso dentro desse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Eleva Calçados. Se de repente você quiser comprar um tênis para aumentar a sua estatura em até 10 centímetros, a Eleva Calçados é a melhor maneira possível. Enquanto estou falando com vocês, estou mostrando os tênis aqui. 15% de desconto, tênis de muita qualidade. Você vai comprar esse tênis, ele vai durar muito tempo. Por isso que eu sempre falo, cara, quando eu compro um tênis, sapato, eu escolho aqueles que vão me dar ali a possibilidade de usar por 1, 2 anos. Porque essa tem que ser a vida útil de um tênis. E de repente, se você comprar esse da Eleva Calçados, que além de tudo, além da qualidade, pode elevar a sua estatura em até 10 centímetros, você tem ali uma qualidade de material. Claro, vai depender de quanto você usa. Se usar todos os dias, o tênis vai durar menos. Isso é normal, né? Porque se de repente você usar menos, o tênis vai durar mais. Fica nesta situação. Entre agora na Eleva Calçados, veja os tênis, utilizando meu cupom Canal do TF, 15% de desconto, frete grátis para todo o Brasil. Comprando de segunda a sexta, morando na cidade de São Paulo até às 16 horas, o tênis chega no mesmo dia. Entre agora na Eleva Calçado. O nosso meia, Raí, jogador que ano passado fez parte do elenco do Campeonato Carioca, foi para o CRB, não teve tantos minutos na equipe alagoana, está jogando o Campeonato Estadual pelo time do Boa Vista e marcou o gol da vitória da equipe da região dos Lagos em cima do Flamengo, que assim como o Botafogo, iniciou o Campeonato Carioca jogando como equipe alternativa, incluindo o campeoníssimo Pablo, que falhou de uma maneira grotesca no primeiro gol rubro-negro. O Botafogo, que colocou o Raí na equipe do Boa Vista, até mesmo para ele ganhar uma rodagem, ele que iniciou a peleja pela equipe e marcou o gol da vitória. E esse gol teve ali uma jogada de jogadores formados pelo Botafogo, né? O Gabriel Conceição, que deu a assistência para o Raí fazer um tento. É muito importante que esses meninos aproveitem as chances, né? De repente o Raí não vai ter um futuro no Botafogo. Às vezes o destino do Raí possa ser uma outra equipe. Porém, ele se destacando no Campeonato Carioca, o Botafogo pode faturar. E talvez seja isso que aconteça com alguns dos meninos que estão no Botafogo B, né? Que jogaram ontem. De repente um ou outro ele se destaque, o Botafogo consiga negociar por, sei lá, 500 mil euros, 200 mil euros. Já dá para você faturar alguma coisa. Mas foi bacana ver um jogador do Botafogo vencendo a equipe do Flamengo, fazendo o gol da vitória. E será que a imprensa vai criar um estardalhaço? Porque ontem, quando o Botafogo perdeu jogando com um time totalmente alternativo contra a equipe do Maricá, meus amigos, eu vi até um cara do Band Esportes, agora há pouco, falando: essa temporada do Botafogo vai ser complicada. Vejam o que aconteceu ontem. Às vezes me irrita o que alguns amigos da minha profissão fazem, né? Os caras não são capazes de estudar. Ficam falando assim, coisas repetidas, igual a situação do desmanche do elenco do Botafogo, ficam nessa linha, falando sempre a mesma coisa, fogem da realidade, não entendem, não passam contexto, simplesmente ficam repetindo as mesmas coisas. Vamos ver como que eles vão tratar essa derrota do Flamengo para o Boa Vista, se vão tratar da mesma maneira que trataram a derrota do Botafogo para a equipe do Maricá. Mas parabéns para o Raí, que marcou seu gol com a camisa da equipe do Boa Vista. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. O Tiquinho compareceu à sede do Santos, fez exames médicos, já concedeu uma entrevista ali, indo embora, né, num carro, falando da vontade dele de jogar com a equipe da Baixada Santista. Ele que terá um contrato até o final de 2026, como era o seu vínculo com o Botafogo, podendo ser prorrogado por mais uma temporada. Ele fez parte da negociação com o Jair e vocês vão perguntar, TF, e o Jair? O Jair está com a Seleção Brasileira Sub-20, que no dia 23 começará a disputar o Sul-Americano da categoria. E já estava convocado desde a época do Santos, e esse jogador, ele a priori não chegará no Botafogo
agora, só se o Brasil fizer um campeonato sul-americano sub-20 grotesco e for eliminado na primeira fase. A competição vai até o dia 16 de fevereiro, então com isso o Jair não deve jogar. E se o Brasil não for eliminado antes, a final da Supercopa do Brasil, ficando à disposição do provável novo técnico do Botafogo, apenas, essa é a tendência, né, para a final da Recopa Sul-Americana. Não sei se o Botafogo vai trazê-lo antes para ele se apresentar, ser anunciado oficialmente. A priori, ainda mais que ele está em Teresópolis, então é bem perto do Rio de Janeiro para fazer exames, essas coisas todas, e fazer a sua apresentação e depois ele seguir com a seleção brasileira. O Botafogo ainda não divulgou como que vai ser esse ajuste, né, em relação ao Jair, mas ele não deve participar inicialmente da pré-temporada do nosso clube. Marlon Gomes, o Botafogo teve a proposta recusada pela equipe do Shakhtar Donetsk, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Times ucranianos e times russos, grana não falta. Então, eles sempre dificultam algumas negociações e as questões do Marlon Gomes, apesar do jogador já ter aceito a proposta do Botafogo querer jogar aqui no nosso clube, é uma negociação que vai demandar tempo e também calma, né, das partes envolvidas. Como a gente trouxe aqui, a janela de transferências, a primeira, fecha apenas no final de fevereiro, né, após ali as partidas da final da Recopa e também da Supercopa do Brasil. Com isso, todos os times brasileiros têm até o final de fevereiro para essa primeira janela de transferências. O Botafogo tem que ajustar o seu elenco até lá. O torcedor tem a preocupação a respeito do jogo contra o Flamengo, na final da Supercopa do Brasil. O Botafogo com certeza deve trazer alguns reforços até lá, porém, para fechar o seu elenco, pensando no início da temporada, primeira fase da Libertadores, início do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem até o final de fevereiro para conseguir contratar os jogadores e, com certeza, o Marlon Gomes está nesse processo de contratações que o nosso clube vai fazer. Uma contratação está bem próxima de ser sacramentada. Finalmente, a equipe do Atlético Paranaense deu ok para o Botafogo avançar para finalizar com o goleiro Léo Link, que já também havia aceito a nossa proposta, um contrato de 4 temporadas, podendo ser renovado por mais uma. O Botafogo ficaria ali com John como goleiro titular e o Léo Link seria o goleiro reserva. A equipe do Atlético Paranaense recusou algumas propostas do Botafogo, o Petralha fez um jogo muito duro, mas o goleiro quer vir jogar aqui no nosso clube, fez esse pedido para a equipe paranaense e a negociação acabou avançando nas últimas horas. O Glorioso chegou a avaliar outros goleiros para essa temporada de 2025. O goleiro do Curitiba, inclusive, chegou a ser sondado pelo nosso clube, mas a negociação não chegou a ter uma proposta oficial, até mesmo pelos valores dele serem maiores do que os valores do Léo Link. Se você tivesse uma recusa, aí sim o Botafogo poderia ir para cima do Morisco, como nós trouxemos aqui, ele virou uma opção para o gol, além de outros goleiros que foram sondados pela nossa equipe. Mas o Léo Link deve ser o primeiro reforço para o gol do Botafogo e talvez o primeiro reforço a se apresentar oficialmente, visando a pré-temporada. Vamos ver se essa negociação ela avança nas próximas horas para, às vezes, o Léo Link se apresentar na próxima terça-feira, quando os jogadores começarão a trabalhar visando a temporada de 2024, por hora, os trabalhos comandados pelo Carlos Leiria. Vamos falar muito sobre isso no nosso Giro de Notícias de amanhã. Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos, pra cima deles fogão, sempre fogão, aqui é e sempre será o canal destinado ao Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu, gente, fui, tamo junto.